Boa noite, alunos. Aqui, professor Paulo Almeida, do Instituto Ventura. Me ouvem bem? Professor Adelielson. Boa noite a todos. Maurício. Márcio Nogueira. Rondi. Levi Cerqueira. Rodrigo Sarti. Demais alunos que estão presentes, boa noite. Nosso objetivo, pedimos desculpa inicialmente pelo atraso devido a problemas técnicos, estávamos aqui ajustando a nossa câmera e também o nosso áudio. A coordenadora Fran. O suicídio desse rapaz para o desaparecimento de uma menina de 15 anos. Alô? Não me ouvem bem? Continuando. O nosso objetivo hoje ele é um pouco ousado, porque falar de atribuições subsidiárias das Forças Armadas, constitucionais e infraconstitucionais, é um tema muito amplo, e também abranger crimes militares em tempo de paz, conforme foi solicitado pelo professor Francisco. É interessante ressaltar que as constantes incursões das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem, elas nos deram uma expertise muito grande em relação, né, ao trato do crime penal militar. O direito penal militar, que é um direito especial, como vocês sabem, e de muito pouco conhecimento da sociedade brasileira. Muitos alunos têm até medo de estudar, têm até receio em abordar, porque não têm o conhecimento mínimo. Mas é um direito simples, por ser um direito especial. Então, ele abrange uma categoria especial de servidores, que são servidores militares, aí abrangendo também os militares dos estados, policiais e bombeiros militares, não só Forças Armadas. Nesse sentido, eu criei um caso esquemático, conforme foi solicitado pelo professor Francisco, onde nós vamos abordar um tema geral que trata de a Diretriz Ministerial número 15, 2010, que deu suporte legal para as incursões de forças militares federais integradas por forças militares estaduais. Nesse sentido, a Constituição Federal, no seu artigo 142, ela prevê esta atribuição constitucional, exclusiva do presidente da República. Então, abaixo da Constituição foram editados ainda aí, foi editada ainda uma lei complementar e posteriormente foi editado um decreto, regulamentando toda a atuação das forças federais em garantia da lei e da ordem. Então, eu criei, no bojo desse estudo, uma situação geral que foi real. Eu simplesmente transcrevi aqui. Ela é real, realmente. A Diretriz Ministerial número 15 ela existiu em novembro de 2010, dando suporte legal para que as Forças Armadas fizessem incursão de garantia da lei e da ordem nas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro conhece bem a Zona Norte, a área ali contígua à Avenida Brasil, comunidade da Penha e Bom Sucesso, chamada Comunidade Complexo do Alemão. Decorrente desta exposição geral, eu criei várias situações particulares que realmente ocorreram, logicamente, algumas adaptadas, com nomes também fictícios, e que vão nos dar um suporte para que a gente estude tudo que a gente foi proposto aqui pelo curso dos senhores, visando prepará-los para a prova daqui a pouco tempo. Então, nessa Diretriz Ministerial número 15, 2010, o presidente da República, ele, decorrente de uma solicitação do governador do estado do Rio de Janeiro, à época, isso foi em novembro de 2010, ele decretou a intervenção
garantia da lei da ordem, melhor dizendo, não intervenção, garantia da lei da ordem. Intervenção foi outra situação, isso em 2018, nós estamos em 2010. Uma ação episódica, certo? Como diz a lei, episódica, e com uma área delimitada no terreno. Por que isso? Para dar segurança jurídica para os militares que atuam e também para não acarretar efeitos colaterais na população, né, que reside nessas comunidades. Então, o objetivo qual era ali? Era simplesmente desbaratar, né, o tráfico de drogas e o tráfico de armamento, que na época, no ano 2010, era muito forte e muito influente ali na sociedade carioca, naquelas comunidades. Feito isso, se os senhores verificarem aí na oficina prática que eu coloquei, estudo de caso esquemático, logo abaixo da diretriz ministerial, nós criamos aí, né, uma força de pacificação determinada pelo presidente da República. Então, essa força de pacificação... Desculpa. Voltando aqui. Essa força de pacificação, ela foi subordinada ao Comando Militar do Leste, tá? E decorrente desta diretriz ministerial número 10, ela tinha o objetivo de preservar a ordem pública, tá, nas comunidades da Penha e do Complexo do Alemão. E, além disso, ela era integrada por recursos operacionais da Polícia Militar do Rio de Janeiro e também do Corpo de Bombeiros Militares. E, além deles, nós tínhamos também Guarda Municipal, nós tínhamos aí elementos que vieram de Brasília, da ABIN, né? Tivemos elementos da Polícia Federal, né? E também da Guarda Municipal. Então, nesse sentido, toda essa força de pacificação, como foi chamada, integrada pelos elementos, deu um suporte legal para que as Forças Armadas atuassem garantida a lei da ordem, perfeitamente legal, dentro da Constituição, tá? E da Lei Complementar 97, para desbaratar, para simplesmente retirar de circulação esses meliantes, né, que aterrorizavam ali aquelas populações. Tá? Então, vocês vejam... Pois não. Perdão. Eu posso compartilhar a tela ou o senhor vai me avisar? Bom, pode compartilhar a qualquer momento aí. A primeira tela, logo inicial aí da situação geral. Tá ótimo, então. Pode compartilhar. Então, a nossa coordenadora aqui, a Francine, ela vai compartilhar aqui a tela para os senhores acompanharem, né, de forma escrita, que eu estou falando de forma oral aqui. Tá? Então, continuando aqui. Essa força de pacificação criada pela diretriz ministerial número 15, né, de 2010, ela veio dar o suporte legal, né? Veio dar o suporte legal para que as Forças Armadas, integradas por elementos... Tá bem assim ou tá muito pequeno? Estão enxergando bem? Continuando, então. Se tiverem com dificuldade, me falem. Todas essas ações, né, foram desencadeadas com fiel observância da legalidade. Por que isso? Para que não houvesse nenhuma sequela futura, né, em decorrência da atuação das Forças Armadas. Então, por que isso? Porque é uma situação episódica, né? A Força Armada ela não foi criada para garantia da lei da ordem. Isso é uma situação extemporânea, uma situação excepcional, porque nós, Forças Armadas, que eu digo, não temos originariamente poder de polícia. Tá? Se vocês forem lá no artigo 144 da Constituição, verão que nós não temos poder de polícia original. Quem tem poder de polícia original são aquelas instituições previstas no artigo 144 da Constituição. Polícia Federal, Polícia Militar,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, certo? Então, nesse sentido, somente com a decretação da garantia da lei e da ordem é que as Forças Armadas adquirem o poder de polícia. E aí sim, pode atuar com segurança, né, dentro da legalidade, sem que haja uma sequela futura para os integrantes das Forças Armadas, que não sejam submetidos a nenhum julgamento futuro perante a qualquer tribunal. Então, continuando. Né? Qual foi o plano de ação? O plano de ação integrado, ele compreendia as Forças Armadas como um todo, Exército, Marinha e Aeronáutica, cada uma com sua organização e peculiaridade. Então, no item plano de ação. Tá? E de forma que funcionassem bases de comando chamadas DPJM. O que é isso? Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Então, o que são essas delegacias de Polícia Judiciária Militar? Elas atuam e atuaram, né, e vão atuar em qualquer outra situação de GLO, à semelhança das delegacias de Polícia Civil. Para que isso? Para que possam lavrar autos de prisão em flagrante delito, certo? Dentro da legalidade, óbvio. Então, se houve prisão em flagrante delito, tem que ser lavrado auto de prisão em flagrante delito. E onde eram lavrados esses autos de prisão em flagrante delito dos crimes militares perpetrados por civis ou por qualquer outro cidadão? Eles eram lavrados dentro das delegacias de Polícia Judiciária Militar, vamos chamar aqui de DPJM. Né? Então, funcionavam no bairro de Ramos. Quem conhece ali o Rio de Janeiro, conhece aqui o Rio de Janeiro, a antiga fábrica da Coca-Cola. Então, ali foi a DPJM do Exército. Né? E a outra DPJM foi no Canal do Cunha, onde a Marinha implantou sua delegacia também para lavrar autos de prisão em flagrante delito. Ok? Então, feita essa situação geral, essa abordagem geral, essa ambientação, vamos passar para a primeira situação particular dentro da situação geral. Então, olhando aqui, a primeira situação particular, nós vemos uma patrulha, né? Criei isso aqui, mas isso aconteceu, eu só adaptei, né? Uma patrulha do batalhão X integrado, né? Exército, Marinha e mais Polícia Militar. Quando está batalhão de campanha ali, estamos aqui na primeira situação particular, e tem um. Né? Quando está batalhão de campanha, são policiais militares, certo? Integrados, como diz a portaria, o decreto presidencial lá, número 15, a força auxiliar ela integrava as Forças Armadas. Para que isso? Para dar um suporte, né, mais efetivo ali, principalmente a expertise que a Polícia Militar tem, que as Forças Armadas não têm. Né? Porque a Polícia Militar ela atua diariamente em contato com as comunidades, com o cotidiano do dia a dia. Então, eles têm muito mais expertise naquela época, né? Nós aprendemos até com a polícia, do que as Forças Armadas. Então, as revistas, em especial, elas eram feitas pelos policiais militares, inclusive policiais femininas, certo? E as Forças Armadas davam um suporte, davam a segurança aproximada, ou a segurança circular, ou a segurança mais ampla, para que a polícia pudesse efetivar essas revistas, tanto de viaturas quanto de veículos. Em determinado momento, óbvio que algumas situações propiciaram que as Forças Armadas também efetuassem revistas, tanto em pessoas quanto em veículos, certo? Porque havia, sim, uma determinação legal, e aí a Força Armada tinha o seu poder de polícia originário, ok? Então, ainda em essa patrulha, né, montaram um posto de controle de trânsito, chamado PCTran, né? E na chamada localidade Pedra do Sapo, que realmente existe lá no Complexo do Alemão. Okay? Então, foi abordado um automóvel com 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Certo? E após procedimentos da regra de engajamento, aquelas regras que determinam, né, de que forma a força tem que atuar, a tropa passou a revista de veículos e de pessoas. E foram encontrados fuzis, pistola, inclusive arma branca. Logicamente, uma situação, né, vulnerável e grave, né? Então, o que aconteceu? Logicamente que eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Judiciária Militar, DPJM, e presos em flagrante delito, certo? Até que explicassem qual a origem daquelas armas, se eram legais ou não.
certo? Ao chegar no local, DPJM, um dos presos se revoltou, né, que era comum naquela época. Né? Nós vamos ver daqui a pouco os crimes mais incidentes aqui nessas ações foram os crimes de desacato. Tá? E um dos presos se revolta e passa a agredir, né, o condutor do preso, passa a agredir o sargento condutor, sendo seguido algemado. Então, alguns podem questionar, mas existe uma súmula 11 do STF que determina que não pode ser algemado. Mas, nesse caso, a súmula também tem uma saída jurídica, porque ela permite que o preso seja algemado se ele oferecer perigo para o seu condutor. No caso aqui, criado aqui, que realmente ocorreu, né, o preso oferecia perigo por ter se revoltado e agredido fisicamente o sargento que estava conduzindo. Então, feito isso, foi lavrado lá na DPJM os autos por flagrantes delitos, tanto dos dois homens quanto da cidadã de sexo feminino, né? E, posteriormente, como acontece? Eles são encaminhados para, né, a delegacia civil, polícia civil, certo? Nenhum cidadão preso, né, se for menor apreendido, né, ficava sob a tutela do Estado federal, e sim sob a tutela do Estado federado, no caso, o Estado membro, né? No caso aqui, Rio de Janeiro. Então, para isso, para quê? Para evitar, né, qualquer questionamento futuro quanto à integridade física do preso, quanto a ter sofrido uma agressão, né, quanto a qualquer ação que poderia redundar em prejuízo para a força. Então, feito isso, eles são entregues à Polícia Civil local. Na época ali, era a Delegacia de Bom Sucesso, que fazia a jurisdição daquela área. Alguns dias depois, o advogado daquele preso revoltoso impetrou, né, uma ação contra o sargento, no caso contra a União, né, e a União contra o sargento, né, acusando de constrangimento ilegal, né, e abuso da autoridade. Aí eu fiz esse questionamento aí, que é uma questão que pode ser abordada na prova de vocês lá, né? Então, o advogado, ao impetrar essa ação contra a União e diretamente contra o sargento, que é o condutor do preso lá, acusando constrangimento ilegal e abuso de autoridade, né? Ele está com a razão ou ele não está com a razão, né? Qual a ideia aí? Então, a ideia do advogado era que o preso não poderia ser algemado, né? E então ele foi abusado, foi agredido. Todo o advogado realmente ele até extrapola um pouco as suas, né, funções ali, mas ele está defendendo o cidadão e é o trabalho dele, tá? Então vamos comentar rapidamente isso aqui. Nesse caso, né, como eu já te adiantei aqui, né, a prisão foi legal porque a tropa constituída estava baseada numa portaria, uma decisão presidencial, né, que é a diretriz ministerial 15, então não há nenhum problema quanto à legalidade, né? A prisão em flagrante foi legal, por quê? Porque eles portavam armas brancas e arma de fogo, né? E não conseguiram justificar, né, a sua legalidade. E o preso foi algemado por quê? Porque ele se revoltou contra o sargento que estava conduzindo ele para a delegacia militar, né? Então, a súmula 11 do STF, como já adiantei, ela permite, desde que o preso possa causar qualquer, né, dano ao policial ou à Força Federal que estiver conduzindo ele, ok? Então, nesse caso aqui, a determinação do STF foi cumprida, né, e de forma legal a prisão foi feita. Tá? Passando para o item 2 aí, ainda desses casos geral. Né? Uma das mulheres se revistou a ser revistada pelo policial militar. Lembra que eu falei que nós fazíamos a segurança, na introdução aqui eu falei, a Força Armada fazia a segurança e a Força Policial fazia a revista, né? Tendo em vista a expertise da própria Polícia Militar, né, no trato diário com a comunidade. Né? Só que essa mulher presa, ela se recusou a ser revistada pelo policial militar. Tá? E aí a pergunta que eu faço é, a atitude militar foi legal? Em caso negativo, qual providência deveria ser tomada pelo comandante da patrulha? Ok? Então, a patrulha era comandada por um sargento, tá? Um cabo, 8 soldados do Exército e mais 8 policiais militares. Tá? Um desses policiais militares, né, foi designado para fazer a revista dessa cidadã presa. Tá?
A atitude foi legal? A prisão foi legal, mas a atitude de revista posterior à prisão, ver se ela continha algum armamento, continha algum objeto ali que pudesse causar algum dano corporal à tropa. Foi legal essa revista? Tá? Comentando aqui rápido. Alguém quer falar? Não. Então, a revista, tá? Ela não foi conveniente, então ela não foi legal, ela não tinha um cunho correto de ser efetivada. Por quê? Porque havia, né, uma cidadã, sexo feminino, e a revista foi feita pelo policial do sexo masculino. Então, para isso é que nós, né, carreamos para a Força de Pacificação, eu digo o comando da Força, né, na Força de Pacificação, o comando, que é do CML, carreou várias militares, sexo feminino, para integrar as patrulhas. No momento inicial foi difícil isso, porque não havia muitas policiais militares, segmento feminino, disponíveis para a atividade. Tiveram que ser retiradas, muitas delas, das atribuições de escritório, atribuições mais internas da Força. E, com isso, nós que eu digo Exército, né, treinamos várias sargentos, né, para a atividade. O Batalhão de Polícia do Exército criou um curso rápido ali, prático, para que elas pudessem integrar as patrulhas, as sargentos do Exército, aí sim passar a fazer revistas nas cidadãs presas, né, do sexo feminino. Então, nesse caso, né, poderia ter havido até uma acusação de constrangimento ilegal. Felizmente não houve, mas a revista não foi apropriada. Em caso negativo, qual a providência a ser tomada? Seria aguardar a chegada, né, de uma policial do sexo feminino para efetuar a revista nessa cidadã. Ok? Continuando. Vamos passar para o item 1.3. Aí eu faço uma pequena introdução, né, citando o jurista Jorge Alberto Romero, que é um dos mais conceituados juristas do direito penal militar, em que ele define o que é lugar sujeito à administração militar. Tá? E aí, logo após, eu faço a seguinte questão. Enquanto efetuava a abordagem em revista do veículo, os militares se distraíram, tá, e permitiram que um dos suspeitos fugisse e adentrasse na própria casa, né, localizada a 2 quadras da rua de acesso ali, onde ocorreu na Pedra do Sapo. Tá? E aí, o comandante da patrulha, o sargento, destacou 2 militares para perseguir, né, para seguir os suspeitos, né, perseguir esse suspeito, um dos suspeitos que adentrou a sua casa fugindo, né, do flagrante delito ali. Então, esses 2 militares, por ordem do sargento comandante da patrulha, invadiram a casa, a residência, para efetuar a prisão, né, e também verificar se continha algum objeto ali, né, decorrente daquela prisão ou que tivesse de posse do infrator que se evadiu do local. Tá? Então, eu coloquei, comente. Vamos explorar isso aí. O próprio Jorge Romero, lá em cima, ele coloca lugar sujeito à administração militar. É aquele lugar em que, necessariamente, as Forças Armadas ou as forças policiais estaduais, elas realizam suas atividades. Quando o decreto, né, define uma área específica para a atuação do GLO, aquela área é considerada lugar sujeito à administração militar. Por quê? Porque ali os militares estão exercendo a sua atividade, fim, determinada pelo decreto presidencial. Então, todo aquele complexo do Alemão ali, os bairros da Maré, melhor dizendo, da Penha e Bom Sucesso, elas foram consideradas lugar sujeito à administração militar. Tá? Então, com isso, poderia se pensar, não, mas não pode invadir a casa. A casa é um asilo inviolável, está lá no artigo 10, né? Artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Mas, nesse caso, né, a lei penal permite que se prossiga na ação de prisão em flagrante logo após a invasão do meliante da área de conflito ali. Então, no caso, né, como está aí no texto aí, né,
A própria casa em que ele adentrou, fugindo da patrulha, estava a 2 quadras da rua de acesso. Então, essas 2 quadras da rua de acesso também estava dentro da área de atuação da GLO. Portanto, lugar sujeito à administração militar. E, com isso, né, a ação foi legal, mesmo parecendo à primeira vista que não, mas foi legal. Por quê? Porque os militares adentraram a casa em fuga, em busca, melhor dizendo, em busca do meliante que estava em fuga. Ou seja, a lei penal considera ainda em flagrante delito. Então, o flagrante delito não é só o momento ali daquela prisão imediata, não. Se o meliante, o infrator, o assassino, o que cometeu a infração lá, ou o crime, se ele fugir de imediato ali, logo após, né, e entrar num estabelecimento, entrar numa rua próxima, ou numa área conflagrada ali, considera ainda flagrante delito. Então, o fato dos 2 militares perseguirem um sujeito em fuga logo após, né, a sua prisão em flagrante também é um ato legal. Ok? Então, essa consideração ainda do flagrante delito. Alguém tem dúvida? Pode perguntar. Continuando. No item 1.4 ainda. Tá lá. Se os meliantes fugissem, aí eu já criei essa situação. Para uma boate no Beco do Rato. Será considerado crime a perseguição e entrada dos militares para prendê-lo? Vamos considerar o seguinte. Tá? A abordagem foi lá na Pedra do Sapo. Tá? Eu não coloquei nada se o Beco do Rato, que também é uma área ali do Complexo do Alemão e da Maré, né? Também é uma área real ali, existe, Beco do Rato. Não coloquei se ele está próximo ou não. Então, vamos considerar que esteja numa mesma situação ou situação semelhante ao item de cima, aí, ponto 3. Então, se eles entrassem na boate em perseguição a um dos meliantes que fugisse, ou todos eles, tá? E efetuasse a prisão, também estariam de forma legal, né, atuando em razão do decreto presidencial. Ok? Se eles considerassem que essa comunidade Beco do Rato estaria fora da área de atuação, não estaria no perímetro delimitado pela diretiva ministerial, e eles adentrassem nessa boate para perseguir os 2 meliantes que fugissem, que vocês acham que seria legal ou não essa prisão? Tá? Considerando que é uma boate, não é uma casa. A Constituição ela prevê casa. Né? Mesmo assim, se for flagrante delito, a casa também pode ser invadida se houver a caracterização clara de que há ainda a perseguição de flagrante. Tá? Então, vejam bem, se na casa eu posso entrar, que é um domicílio, né, albergado, protegido pela Constituição, com muito mais propriedade eu posso, assim, entrar na boate, né, em perseguição a 2 meliantes que, momentos antes ou alguns minutos antes, né, estavam ainda fugindo de um flagrante delito. Então, foi criado só essa situação aí para as pessoas perceberem que a ação ela é legal. Ela tem que ser feita realmente dentro da legalidade. Tá? Então, todo cuidado sempre é tomado, e isso era muito bem explicado na regra de engajamento, né, para que não houvesse nenhuma sequela futura para os nossos militares e também para os policiais militares que integravam ali a força de pacificação. Ok? Continuando. Vamos passar, então, para o item 1.5. Essa situação 1.5 ela foi criada hipoteticamente. Tá? Está escrito aí. Comandante do X Batalhão, após a prisão de um suboficial do EB, por policiais civis, estão considerando que policiais civis que estavam na área ali, executando algum mandado de busca ou mandado de prisão, né, tivessem efetuado a prisão de um suboficial do Exército, subtenente. Então, esse comandante do batalhão, e resignaram, porque o subtenente era o seu subordinado imediato, né, determinou a invasão da 22ª DP, Delegacia de Polícia. Essa 22ª DP ela estava na área, né, dali de Bom Sucesso, e ela dava suporte, né,
legal, dava suporte policial, melhor dizendo, para as ações que o Exército prendia no Complexo do Alemão. Então, todos os presos, após identificados, após lavrado auto de delito, após passarem por uma perícia médica dentro da própria delegacia militar, eles eram entregues ao delegado da 22ª DP. Tá? E aí o comandante, né, resignado com a prisão desse seu subordinado, subtenente, né, determinou que uma tropa invadisse a delegacia de polícia para livrar o subtenente da custódia, né, da Polícia Civil. Né? Mesmo com a determinação do seu comandante, eu criei essa situação, mas poderia não ter ocorrido, ou melhor, poderia ter ocorrido diferente, como já ocorreu em outras oportunidades, ok? Infelizmente. Né? Essa tropa, pequena fração da tropa designada, ela não obedeceu às ordens do comandante, ok? E aí que eu pergunto, qual a situação que fica a tropa e o comandante? O comandante cometeu um crime? Né? E a tropa? Cometeu algum crime? A princípio, não. A princípio, a tropa não cometeu nenhum crime, né? Porque considera-se nossos regulamentos militares que uma ordem dessa natureza, né, flagrantemente absurda, né, não poderia ser cumprida sem que ocasionasse até uma responsabilidade maior para, né, aquela fração da tropa, aqueles militares que obedecessem essa ordem do comandante. E a conduta do comandante caracteriza crime? Em tese, caracteriza crime, certo? Mas ela foi consumada como um crime? Não, não foi. Porque a tropa não efetivou, né, a ação determinada pelo comandante, flagrantemente uma ação ilegal. Mas seria, sim, uma ação ilegal, seria um crime, né, perpetrado pelo comandante e não pelos seus subordinados, que, logicamente, alegariam, né, cumprimento de ordem, né, para se resguardarem dessa responsabilidade, ok? Continuando. Vamos passar por item 1.6. Eu criei essa situação aí, tirar de uma ementa real, e eu adaptei. No caso concreto que eu adaptei, ok? Crime praticado por soldado da aeronáutica em coautoria com patrimônio, contra o patrimônio da Polícia Militar. Né? Um soldado da aeronáutica, tá? Em coautoria com 2 policiais militares e um civil, olha, interessante. Um soldado da aeronáutica, 2 policiais militares e um civil. Furtaram armamento pertencente ao batalhão de campanha da Polícia Militar. Isso ocorreu no dia 10 de janeiro, tá? De 2011, no bojo ali, tá? No bojo da nossa GLO, Complexo do Alemão, que iniciou-se em novembro de 2010. Tá? Então, vejam bem. Alguém quer falar? Ok, continuando. Então, um soldado da aeronáutica, 2 policiais militares e um civil foram furtar armamento pertencente ao batalhão de campanha da polícia. Como eu falei na introdução lá, a Polícia Militar designou cerca de 250 policiais militares no sistema rodízio para integrar um batalhão de campanha que estaria integrado, né, à Força de Pacificação. Então, esse batalhão de campanha, logicamente, tinha armamento, munição, radiocomunicação, equipamento, né, coletes, prova de balas, capacete e outros equipamentos necessários ao cumprimento da missão ali naquela comunidade deflagrada. Tá? Então, essas pessoas, elas furtaram armamento, atacaram a sentinela, mas, felizmente, foram presas, dominadas e recolhidas à Delegacia de Polícia Judiciária Militar, DPJM, para a lavratura dos autos de prisão em flagrante delito, a PFD. Alguém quer falar? Tem dúvida, pode perguntar. Continuando, estou no item 1.6, no caso concreto. Eu pergunto,
qual foro competente para processo de julgamento. Então, vamos lá. Qual foro competente? Pois não? Vamos na minha caminhonete, né? Continuando. Então, veja lá. Quais são as pessoas envolvidas? Um soldado da aeronáutica, 2 policiais militares e um civil. Tá? Infelizmente, ali naquelas regiões, e posteriormente na Maré, quando o Exército também entrou na Maré em 2014, né? Muitos civis ali se aproveitavam da situação conflagrada para efetuar crimes, né? Em conluio até com pessoas ali mal intencionadas, em conluio até com bandidos ali da área, né? Fora da lei, meliantes ali da área. Além de outros crimes que os civis perpetravam, na maioria deles é desacato, né? E resistência. Então, vamos lá. A pergunta é, qual foro competente para o processo de julgamento? Então, primeiro vai ter que ver quem são as pessoas envolvidas, quem são os agentes, para tentar delimitar dentro do Código Penal Militar, né, qual foro competente, se cometeram um crime militar ou não. Então, o que diz o artigo 9º do Código Penal Militar, que é o que vai definir para nós, né? O artigo 9º é importantíssimo para nós, ele tem que estar ali na massa do sangue, ele tem que estar ali toda hora sendo consultado, que é ele que define, né, logo de início, quais são, né, as qualificações daquele crime, qual a tipificação, se será ou não crime militar ou crime comum. Okay? Então, no artigo 9º, nós temos todas as respostas ali, nos seus incisos 1, 2 e 3, e as letras A, B, etc. Okay? E em ano 2017 ela foi modificada, vamos falar isso já ali. Ó. Tá? Então, a área militar, sim, já foi definido aqui, a área militar, sem dúvida, né? O batalhão de campanha da Polícia Militar estava integrado à Força de Pacificação. Se ele estava integrado, ele também estava dentro da área militar, certo? Sob a administração militar. Tá? O soldado da aeronáutica, tá? Ele é militar da ativa, porque ele estava na ativa, né? Atuando lá em conluio com 2 policiais militares e um civil. Então, o artigo 9º define lá crimes praticados por militar da ativa, ou militar em atividade, como o Código diz. Não é isso? Então, aí, o foro competente para julgar o soldado da aeronáutica é a Justiça Militar da União, tá? Conforme definido lá na Constituição Federal. Certo? Então, não tem dúvida. É crime militar? Sim, porque é área militar e porque o crime foi perpetrado por um militar da ativa, no caso, o soldado da aeronáutica. Tá? Então, agente, o local e a tipificação estão plenamente atendidas aí, ok? Agente militar, local sob administração militar e a tipificação crime militar de furto, né? Ainda em concurso com subordinação, que é atacar a sentinela, talvez até com lesão corporal, né? Mas só que aqui não dá essa qualificação. 2 policiais militares, vamos lá, vamos ver a situação deles. Também agentes desse crime. Área militar? Sim. Então, se vocês forem lá no artigo 124 da Constituição Federal, né, lá define quem são os militares dos estados. Tá? Então, a Polícia Militar, Bombeiro Militar, eles são militares, sim. Militares dos estados. E, como tal, respondem na Justiça Militar. Ok? Aí fica a pergunta: Justiça Militar da União ou Justiça Militar estadual? Considerando que a área estava ocupada pela União, ou seja, Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, esses policiais militares serão julgados pela Justiça Militar da União como soldado aeronáutico ou serão julgados pela Justiça Militar do Estado? Tá? Então, a resposta é: o policial militar e o bombeiro militar dos estados, certo? Policiais são militares dos estados, essas 2 instituições. Eles não ficam sujeitos à jurisdição penal da Justiça Militar da União. Ok? A Constituição veda isso. Então, o policial militar e o bombeiro militar, eles só podem ser julgados pela Justiça Militar do Estado. Você vai me perguntar, mas aqui no Rio de Janeiro existe Justiça Militar do Estado? Bem, em São Paulo existe Justiça Militar Estadual. No Rio Grande do Sul existe, certo? E no Paraná existe. Minas Gerais existe. Aqui no Rio de Janeiro,
foi criado um núcleo, tá? Judiciário militar, dentro do Tribunal de Justiça do Estado. Então, esse núcleo, junto com a Corregedoria da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, esse núcleo é que faz o julgamento dos policiais e bombeiros militares, dentro do Tribunal de Justiça do Estado, ok? Então, mesmo os policiais militares, tendo incorrido em crime militar federal, numa área federal, ou seja, administrada pela Força Federal, a Constituição veda os policiais militares dos estados, os bombeiros militares dos estados, serem julgados na Justiça Militar da União. Ok? Então, o foro para eles é Tribunal de Justiça do Estado. Temos ainda um agente civil, certo? Esse agente civil, para a Justiça Militar da União, ele é considerado um militar, como diz a Constituição Federal e o regimento interno lá da primeira CJM. Então, o civil vai ser julgado na Justiça Militar da União pelos crimes perpetrados por furto, insubordinação contra a sentinela e talvez lesão corporal contra a sentinela. Certo? Então, o civil vai ser julgado da mesma forma que o soldado aeronáutico. Será considerado um militar. Ok? É o que diz lá o artigo 9º do Código Penal Militar. Então, o artigo 9º ele é básico para a gente definir, né, em conjunto com a Constituição Federal, artigo 124 especificamente, né, qual foro competente para o julgamento desses agentes que perpetraram crimes dentro de uma área sob jurisdição federal, como foi a garantia da lei e da ordem, ok? Que nós estamos tratando aqui. Dúvidas? Vamos lá. É 1.7. Aí eu coloquei esse fato foi real, né? Foi em janeiro de 2011. Missão de vigilância externa. Então, as missões de vigilância externa elas eram mobiliadas por aparelhos, diversos aparelhos de localização por satélite, tá? Inclusive com drones na época, né? Foi ali uma iniciativa muito boa do Exército, junto com a Aeronáutica, para colocar drones para vigilância, né, e do espaço e também para facilitar a ação das patrulhas. Né? No fim então, eu botei um soldado X, lógico, não identifiquei, né? O soldado X manteve seu poder e equipamento, que era para restituir ao graduado que estava controlando, né? Controlando o retorno desses aparelhos, né, de vigilância externa que eram entregues para as patrulhas. Tá? E esse soldado ainda, além de ele reter esse equipamento de forma indevida, ele ainda falsificou a assinatura do sargento responsável pelo recebimento lá dos aparelhos, né, que informa que fosse restituído para a cadeia de suprimento e depois, novamente, utilizado por outra patrulha. Então, ao conferir os bens utilizados, o sargento percebeu, né, a falta do equipamento e a assinatura, né, na cautela, como se tivesse devolvido, né, o equipamento. Então, ao participar o oficial responsável pela missão, o equipamento foi encontrado, né, na mochila desse soldado. O soldado, logicamente, né, ao ser flagrado ali, né, não tinha como responder, ele alegou que apenas utilizar o equipamento, né, para uso próprio depois e ia devolver. Né? Seria considerado um furto de uso, vamos dizer assim. Então, aí fica a pergunta, né? Tem também envolvido um outro soldado aí, F, né? Declarou ter assinado o documento a pedido do soldado X. O soldado X foi o que ficou reteve o equipamento. Né? E o soldado F declarou que somente assinou, né, assinou a cautela ali de como se tivesse recebido o equipamento, né, a pedido do soldado X, né, e mediante a promessa de seria compensado de forma, né, monetária ali, né, por ter ajudado o soldado X. Aí eu pergunto, né,
Quanto aos crimes de furto, pretensão em débito, estelionato, peculato, né? Qual é a opção correta aí que a gente pode, né? Vamos lá. Qual foi o crime ali? Foi furto, pretensão em débita, estelionato, peculato, né? Vamos considerar aqui o equipamento, né? Ele não saiu né? Não saiu da área de atuação ali dos militares, certo? Não saiu dali. Então, praticamente, eles não conseguiram consumar o crime. Tá? Por que não conseguiram consumar? Porque qual era a intenção do soldado X? A intenção era que ele saísse da área, né, com o equipamento e, posteriormente, no dia seguinte, ou quando saísse de serviço, usar de forma particular e, né, segundo ele, no depoimento ali, devolveria, mas não sabemos se devolveria ou não. Né? Então, aí, no caso, né, eles fraudaram, né? Eles fraudaram ali a assinatura do sargento, né? Mas não consumaram o crime. Então, se não consumaram, né? Então, a princípio, foi de forma tentada. Estou dando uma dica aí. Não consumou, se não consumou, se chama forma tentada. Né? Se consumar, seria forma consumada. Ok? Então, ele não conseguiu porque o sargento foi diligente e na pós-revista conseguiu tirar da mochila do soldado X o equipamento. Ok? Então, aí, né, o mais correto no nosso entender aqui, né, foi do crime de apropriação indébita, né? Porque ele se apropriou de forma indevida. Ele não chegou a furtar, porque não consumou. Tá? Quando considera um furto, um roubo, ele sai das vistas, né, da pessoa que tem o poder ali. Então, se ele conseguisse sair, né, da área militar, né, mesmo que chegando em casa fosse flagrado, né, já em outra situação, fora ali do serviço, aí sim nós consideraríamos furto, né, qualificado por fraude. Né? Mesmo havendo uma fraude, não consideramos furto, porque o equipamento não saiu da área militar. Tá? Então, aí eu considero a letra B, né? Eles praticaram uma apropriação indébita qualificada. Ok? Vamos passar para a segunda. Alguém tem dúvida aí? Segunda situação particular. O item 2 está aí. A Fran deve ter passado para vocês aí. Então, essa situação particular, ela foi real. Adaptei. Né? E aí ela abrange aí Alguém quer falar? Mestre, nessa situação que o senhor comentou, o senhor está me ouvindo aí, meu? Estou ouvindo, pode falar. O senhor falou que eles tinham realizado aqui a forma tentada, que eles não consumiram o fato. Essa letra C ela não dá mais assim, contundente com a resposta, não, mestre? Porque se for de uma forma tentada, e ele cometeu por meio de uma fraude, o furto de uso, que ele apropriou, só que ele não conseguiu retirar do batalhão, né? Ou do próprio local que ele estava ali trabalhando por jurisdição militar. A C não seria uma melhor forma, não? Certo, vamos lá, vamos considerar o estelionato. O que é o estelionato? O estelionato ele tem uma característica particular, qual seja, ele vai oferir algum lucro para quem comete estelionato. Certo? Vamos considerar uma pessoa que frauda uma conta bancária de outro. Depois da fraude, uma pessoa assinar um cheque branco. Ele vai ter um lucro. Vai ter entendeu? Vai ter alguma coisa que vai ser uma vantagem indevida. Aqui não tiveram vantagem nenhuma. Por quê? Porque na própria arguição ali, ele confessou, porque viu que foi pego em flagrante, e o equipamento foi recuperado. Talvez, se ele conseguisse sair da área, poderia ter vendido o equipamento. É isso?
Então, eu coloquei ali o valor só para até induzir o pessoal a pensar, pô, será que ele vendeu? Vai vender por R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 1.000, ou 500, entendeu? Mas ele não conseguiu sair da área, então é tentado. E estelionato seria uma vantagem. Não tem vantagem nenhuma. Ele foi recuperado o equipamento intacto, entendeu? O estelionato caracteriza uma vantagem indevida. Não teve vantagem nenhuma. Entendeu agora? É só ver o tipo penal lá do estelionato, ok? Sim, sim. Tá ok, tá E o ok. furto não foi porque não consumou. O furto só pode ser consumado ali na. Ele não conseguiu nada, ele não conseguiu nada. Simplesmente eles quedaram ali porque foram pregos flagrantes. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado, Número senhor. 2. É um caso real, que eu adaptei, tá? Então, como a Marinha estava integrada também com as forças de pacificação e aeronáutica, fazendo a detecção do espaço aéreo, inclusive com drones, né? Isolou o espaço aéreo ali na área da Ilha do Governador, próximo à entrada da ilha do aeroporto. E os cruzeiros navais, que estavam integrados também na Força de Pacificação, eles ficaram com a missão da Baía de Guanabara. Nada mais justo, certo? Nada mais óbvio. Né? Junto ao canal do Cunha. Quem não conhece o canal do Cunha, é um canal que corta a Avenida Brasil ali, né? Na altura próxima ali ao CPOR. Tá? Ele corta ali em direção à Baía de Guanabara, canal que deságua na Bahia. Então, a patrulha naval, eles faziam várias incursões navais ali diariamente, de noite, 24 horas por dia. Tá? E abarroando, melhor dizendo, vedando ali a passagem de embarcações suspeitas, ou seja, porque eles também, né, tentavam entrar com armamento e munição por via marítima. Tá? Então, eles avistam essa embarcação suspeita, né, e determinam que eles atraquem para fazer uma revista. Tá? Então, como eles foram flagrados ali, foram pegos em flagrante, né, um dos integrantes da embarcação civil desferiu vários tiros contra, né, os militares do Cruzeiro Naval. E eles revidaram, óbvio, né, e feriram mortalmente um deles. Né? A família do civil acionou a Defensoria Pública, né, para que promovesse uma ação judicial contra os militares, alegando, né, que eles deveriam ser julgados no Tribunal do Júri. Tá? Por que Tribunal do Júri? Porque a Constituição diz lá que crimes dolosos contra a vida serão serão julgados pelo Tribunal do Júri. Tá? Isso aí é cláusula pétrea. Tá? Nenhuma outra situação poderia ser afastada dessa ação junto ao Tribunal do Júri, esse julgamento, melhor dizendo. Tá? Só que a Constituição diz crimes dolosos contra a vida. Tá? Então, o fato ocorreu da seguinte forma: as ações dos Forças Navais, eles revidaram uma ação, né, perigosa contra eles, né, e ilegítima. Né? Eles receberam ordem de atracar, não era nem voz de prisão, porque não se tinha detectado nenhum crime ainda, não sabia nem o que havia na embarcação. Como eles revidaram, né, a ação da patrulha naval, logicamente eles estavam, né, correndo algum crime, isso é óbvio, certo? Então, o decreto 3791 e a lei complementar 97, né, eles definem que a AGU, em caso de conflagração em comunidade decretada pelo presidente da República, a AGU está autorizada a defender os militares. Tá? Isso é muito importante porque em situações anteriores, principalmente nos anos 90, ECO 92, né, aqui no Rio de Janeiro, e outras ações de garantia da lei e da ordem, voltadas para a segurança de pleitos eleitorais, né, os militares não tinham nenhuma retaguarda jurídica. Tá? Isso foi muito ruim, tanto para a imagem da força, quanto para a integridade, né, física e psicológica dos militares. Tá? Com a mudança da lei, na Lei Complementar 97, a edição do Decreto 3897, em 2001, né, os militares que atuarem em garantia da lei e da ordem terão todos a proteção da AGU, tá? Caso haja alguma ação contrária a eles, né,
na ação integrados à força de pacificação. Isso é muito bom, foi um ganho muito importante, né? Uma segurança jurídica muito importante. Logicamente que o comando da força, no caso aí o CML, né, recorreu à AGU para que elas, né, promovessem a defesa dos militares. Óbvio, não teriam eles não teriam de despender nenhum recurso próprio, né, como anteriormente era feito, né, em prejuízo militar. Aí eu coloquei essa situação aí, tá? Eu criei essa pergunta aí, tá? Mesmo com a deferência legal de que a AGU deveria defender os militares, tá? Faço aqui um recorte rápido. No início das ações, ou seja, em 2010, a AGU não tinha essa expertise. Por quê? Porque a AGU simplesmente não tratava de defender militares em crimes militares, né? Ou em ações contra os militares, né? Supostos crimes, né, que eles tivessem cometido. Tá? Então, a AGU aqui no Rio, ela nos pediu algum tempo para organizar seus quadros, isso foi em 2010. Eu estava lá, eu servia no Comando Militar do Leste, na época, assessoria jurídica. Participei muito dessas reuniões lá junto à AGU, aqui no Rio de Janeiro. Então, eles simplesmente declararam que eu não tinha ainda essa expertise. Tá? E aí eu coloquei essa pergunta, né, justamente para que a gente pensasse aqui, né? Ela não se esquivou de defender os militares. Simplesmente ela alegou, né, que não tinha expertise técnica. Tecnicamente, não poderia defender os militares. Então, qual é a ação que a força tinha que tomar? Força de pacificação, no caso aqui, Comando Militar do Leste, cabeça, né, das ações. Tá? Logicamente que o Comando Militar do Leste ia recorrer, né, ao Gabinete do Comandante do Exército, à época, ao Ministério da Defesa, para que, né, efetivasse a defesa dos militares, até com advogados do meio civil. Tá? Houve um caso emblemático, depois eu vou comentar, em que isso foi muito importante e ocorreu. Na prática, né, o CML teve que arcar com os custos, no caso com o Ministério da Defesa, né, com os custos de profissionais da advocacia, criminalistas de renome, porque a ação exigiu. Né, um caso que ocorreu com o soldado Abraão em 2011. Mas é um caso que eu vou contar depois, ok? Então, nesse caso aqui, a minha resposta é, se a AGU alegasse impossibilidade técnica, né, o comando da força, junto ao Ministério da Defesa ou ao comandante do Exército, à época, deveria sim tomar providência e arcar com os custos para que os militares fossem defendidos. Por que isso? Porque não se entendeu à época que deveria ser tribunal do júri, porque a lei fala, a Constituição Federal, principalmente, né, que é crime doloso contra a vida. Então, não houve dolo. Houve uma legítima defesa, né, perfeitamente caracterizada, né, contra os meliantes que atacaram primeiro a patrulha naval no Canal do Cunha. Ok? Continuando ainda nessa situação. 2.1. Considere que o civil ferido mortalmente foi alvejado por oficiais militares, né, em incursão na comunidade da Penha Grotão. Também uma comunidade que estava ainda muito conflagrada à época, no início dos anos 2010, né? E aí eu coloquei, foi alvejado por policiais militares, e não mais pelos militares das Forças Armadas, que seriam os da Marinha. Né? Aí eu pergunto, comente em que foro será instaurado o IPM, em que momento será o IPM encaminhado à Justiça Comum, e a quem caberá solicitar e efetivar o arquivamento, caso seja essa a conclusão do IPM. Então, nós temos 3 perguntas aí. Né? Vamos lá. No caso de cima, no caso geral, né, o civil foi alvejado, isso ocorreu na prática, né, por militares da Marinha, em franca, né, e caracterizada de forma correta, né, como legítima defesa. No caso aí, eu criei essa situação. Considere que o civil foi alvejado por policiais militares. Tá? Em que foro será instaurado o IPM? Então, na resposta já está praticamente lá em cima que eu coloquei para os senhores, né? Que o policial militar e o bombeiro militar dos estados, eles não é vedado pela Constituição de serem julgados, né, na Justiça
Militar da União. Tá? Então, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, né, a Corregedoria da Polícia Militar aqui ela é muito atuante. Eu posso falar isso porque eu atuei durante vários meses, né, com a Corregedoria ali, vários anos, né? Foram 6 anos ali na assessoria e durante praticamente quase 5 anos nós ficamos em comunidades, né? Primeiramente no Alemão e depois na Maré, né? Quase 5 anos, somando tudo. Então aprendemos muito com a polícia. Então a Corregedoria aqui ela instaura IPMs, tá? Em todos os casos em que há denúncias, em que há indícios de crime, a Corregedoria é muito atuante aqui, ela é bem organizada, são profissionais formados em direito, são profissionais que já estão na força há muito tempo, na Polícia Militar, conhecem, né, o meio ali onde o policial militar e o bombeiro militar atuam, né, conhecem as dificuldades da força, conhecem as peculiaridades das polícias militares, dos bombeiros militares. Então, eles são as pessoas mais caracterizadas, mais abalizadas para efetuar, para instaurar os EPM. Então, os PM serão instaurados na Corregedoria da Polícia Militar, né? E que momento ele será encaminhado à Justiça Comum? Então, estou dando a resposta aqui, né? Como eu falei, ele será encaminhado para o Tribunal de Justiça do Estado. Aqui no Rio de Janeiro funciona, né? Um núcleo policial, jurídico-militar ali que atua recebendo esses IPMs, esses indícios de crimes dos policiais militares e bombeiros militares do Estado. Tá? E a terceira pergunta é: a quem caberá solicitar e efetivar o arquivamento, caso seja a conclusão do IPM? Então, a Lei Penal Militar, a Lei Processual Penal Militar, né, o CPPM, ele diz que o encarregado do PM, em hipótese alguma, ele pode solicitar o arquivamento do IPM, mesmo que a conclusão dele seja por não haver indício de crime. Tá? O IPM ele sempre é instaurado quando há indícios de crime. Ele pode ser instaurado de imediato ou ele pode ser instaurado decorrente de uma sindicância ou de um processo administrativo que lá na sua solução, no seu final, essa sindicância ou esse PA considerou que havia indícios. Então, a autoridade militar, de forma legal e correta, ela não pode prevaricar. Então, ela instaura o IPM. Esse IPM pode redundar, né, na solução do encarregado, que ele pode solicitar que não há indício de crime, mas ele não pode, em nenhum momento, solicitar o arquivamento. Tá? A Lei Processual Penal Militar, ela veda isso. Tá? Então, ao final do IPM, caso a conclusão seja de que, né, não há indício de crime militar, ele deve, de qualquer forma, o IPM, ser encaminhado para a Justiça, né, Militar Estadual. Nesse caso aqui, desse caso. Se for um IPM, né, na esfera federal, ele será encaminhado para a Justiça Militar da União. Ok? Lá, sim, o promotor militar, de ofício, o juiz de ofício vai determinar ao promotor militar, que atua junto à Justiça Militar da União. Nós chamamos aqui de CJM, né? Constituição Judiciária Militar. Então, lá na CJM, há juízes auditores federais e promotores militares federais. Então, eles vão analisar esse PM e eles podem concordar ou não, né, com a conclusão do encarregado, de que não há indício de crime. Se ele concordar, se ele concluir, o promotor, que há indício de crime, né, então ele vai oficiar novamente para a força encarregada do IPM, pode ser policial militar ou bombeiro militar, né? E aí vai determinar novas diligências. Sejam feitas novas diligências, novas inserções de documentos, novas perícias, certo? Decorrente do caso, ok? Então, isso aí é clássico. No momento, o encarregado do IPM pode solicitar ou arquivar o IPM. Tem que ser direcionado de qualquer forma, caso haja ou não indício de crime, para a Justiça Militar, seja ela estadual ou da União. No caso aqui, né, eu criei esse caso, Justiça Militar Estadual, ok? Dúvidas? Vamos lá.
Tem 3 aqui. Militar de atividade, escalado para a força de pacificação, é cometido de forte dor de cabeça, tem ingerido bebida para atenuar a dor, em decorrência de uma reação voluntária e tenha se embriagado, perdendo a capacidade volitiva e comportamental. Tá? Isso, posteriormente, foi comprovado pelo médico perito da unidade, né? E motivou o seu afastamento do serviço, né? Para tratamento. Aí eu criei essa hipótese, né? Já no bojo aí da atuação do advogado. É uma outra aula importante também que a gente ministra lá no curso Instituto Venturo, designada Atuação do Advogado em GLO. Muito interessante. Né? Vamos supor que, né, após essa ingestão dessa bebida, para ele estava de serviço, forte dor de cabeça, não tinha um remédio ali, analgésico à mão, ingeriu o que tinha à mão ali no momento, um meio de fortuna, né? E aí eu criei um caso aqui que ele teria cometido um delito contra a integridade física de um superior hierárquico, tá? Um militar X lá contra o seu superior hierárquico. Interessante, né? E aí você foi escalado como advogado, né? Ou melhor, recebeu uma procuração, né, como advogado, contratado como advogado para elaborar sua tese, né? Uma possível condenação ali por um crime militar, né, de delito contra a integridade física de um superior. Poderia ser um desacato, poderia ser uma lesão corporal, uma tentativa de agressão, né, ou uma agressão consumada, né? Ok? Então, veja só, quando a capacidade volitiva, né, do comportamental do militar ou do cidadão X, mesmo no Código Penal comum, né, ele é considerado, né, que o médico perito ou um especialista ou um exame de teor alcoólico, né, ele certificou essa situação, né, que ele não estava naquele momento, né, com suas faculdades físicas e mentais em perfeitas condições. Aí nós vamos para a teoria do Código Penal Militar e do Código Penal Comum também, que é semelhante, que é a inimputabilidade, né? A inimputabilidade. Então, como se fosse um menor, né? Um menor cometendo um crime. No caso, o menor não comete crime, comete um ato infracional. Então, aqui nós consideraríamos que o militar, caso, logicamente, seja comprovado, né, os exames específicos, né, que ele, no momento da ação, né, delituosa, ele não tinha capacidade plena, né, de se entender como um cidadão normal aí, né, para a consecução do crime. Então, no caso aí, pode ser até considerado, né, uma infração disciplinar, mas aí, logicamente, que haverá uma sindicância, né, e os laudos médicos serão acostados nos autos para que se verifique realmente se ele, né, tinha essa capacidade ou não de cometer essa infração, ok? Isso pode ocorrer na vida normal, pode ocorrer, né? E é perfeitamente válida essa atuação do advogado aí para, né, tentar, né, livrar o seu paciente para considerar um caso de inimputabilidade, ok? Então, Francine está me ouvindo? Dessa forma aqui, a gente terminamos essa parte nossa de caracterização dos crimes militares, né? E vou passar aqui para uma situação mais específica, tá? Que ocorreu na prática. Vamos tirar vários ensinamentos disso aqui. É o caso Abraão, ainda no bojo dessa situação geral que eu criei. Eu destaquei esse caso Abraão porque ele foi muito emblemático, né? Ele nos trouxe vários ensinamentos e dele vamos tirar vários casos aqui que vão nortear, né? Fazer o fechamento aqui dessa nossa oficina prática. O que foi o caso Abraão?
Vocês podem pesquisar no Google, tá? Caso Abraão, Complexo do Alemão, 2011. Tá? Vai aparecer ali. Tá? No bojo da ação, na portaria ministerial 15, em 2010, no Complexo do Alemão da Penha, uma patrulha normal, como essa desse caso aqui, real, né? Na época era formada por sargento, cabos, soldados e integrado por policiais militares. Tá? Como eu falei para vocês. Então, nessa comunidade Pedra do Sapo, o menor Abraão, que na época tinha 15 anos, foi 2011, ele era morador da comunidade, da Complexo do Alemão, e estava participando de uma reunião, às 3 da manhã, junto com uma conversa, junto com alguns conhecidos seus. Um deles era primo dele, né, do menor Abraão. E outros que não conseguiram se identificar à época, porque se evadiram. Então, quando a tropa, a patrulha, né, fazendo essa incursão nessa comunidade, nessa localidade ali, né, dentro da área conflagrada ali, de GLO, se aproximou do local, era uma praça, com vários banquinhos de cimento, e não se sabe até hoje o que eles estavam fazendo ali. Se estavam jogando cartas, se estavam conversando, se estavam bebendo, se estavam se drogando, não se sabe exatamente, porque não se conseguiu, né, muitos indícios ali pela situação complexa que se criou posteriormente. Então, a patrulha se aproximar, né, o sargento e o cabo que estava à frente, né, escutaram tiros, e um dos soldados, de forma imediata, revidou, né, com um tiro de fuzil. Um único tiro de fuzil. Tá? Então, esse tiro de fuzil, ele trespassou a parte lombar do menor Abraão, tinha 15 anos na época, e entrou pela axila, né, e o menor veio a óbito posteriormente no hospital. Tá? Os outros se evadiram, né? O sargento, no depoimento, e o cabo que estava à frente, né, testemunharam que ouviram tiros, e por isso o soldado, que foi mais rápido, mais atuante ali, revidou, estava com o fuzil já pronto para a reação. Ok? Tá, muito bom, Chiquinho. Muito obrigado. O professor Francisco estava cumprimentando pela aula aqui, mas não acabou ainda não. Muito obrigado. O soldado revidou com um tiro, e esse tiro, infelizmente, né, atingiu o menor Abraão, e posteriormente ele veio a óbito. Como era de praxe, naquelas situações, né, os cidadãos daquelas comunidades, eles, uma grande maioria, vamos dizer assim, não vou dizer grande maioria, grande parcela da população ali era contrária à atuação das Forças Armadas. Tá? Contrária por quê? Porque, sejamos francos aqui, infelizmente, né, o crime organizado ele dá emprego. Infelizmente, ele dá emprego, ele se aproveita da miséria, se aproveita da situação conflagrada das comunidades cariocas, que são, né, situações, às vezes, miseráveis, situações, às vezes, desfavoráveis. Então, muitos cidadãos ali eram a favor, né, da atuação dos meliantes, traficantes de armas e drogas. Tá? E, com isso, eram contra a atuação legal das Forças Armadas integradas pelas polícias. Então, com isso, o que aconteceu? Logo de imediato, a notícia se espalhou. No afã de socorrer o soldado Abraão, a patrulha não se deu conta de recolher objetos, né, locais ali, porque o mais importante era tentar salvar a vida do menor. Né? E, com isso, os cidadãos, né, acorreram ao local ali, os cidadãos da comunidade, e praticamente eles, né, descaracterizaram todo o cenário ali, né, da situação,
e não se conseguiu, mesmo com a chegada da polícia do Exército, que faz a perícia local ali, não se conseguiu recolher, não conseguiu recolher objetos que, né, pudessem corroborar ali a afirmativa dos integrantes da tropa, da patrulha, né? O sargento, o cabo, os soldados e mais ainda alguns policiais militares integrados. Certo? Então, com isso, né, o menor veio a óbito e, posteriormente, né, o Ministério Público Federal, né, por provocação dos familiares, da Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito, né, como foi instaurado também um inquérito pela Delegacia de Polícia Civil, como eu falei para os senhores, ali na 22DP, um sucesso, para inquéritos paralelos, para tentar, né, elucidar o fato, né, tendo em vista que houve um óbito do menor. Então, no decorrer desses 2 processos de inquérito, foram feitas perícias, óbvio, locais, né, perícias locais, reprodução simuladas no próprio local, com toda a salvaguarda, segurança, um aparato policial e aparato militar muito grande. Foram feitas reproduções simuladas para tentar, né, ver a mecânica, né, a dinâmica, melhor dizendo, tentar ver a dinâmica dos fatos ali, para se verificar o que realmente ocorreu naquela ocasião, né, infeliz. Então, várias perícias foram feitas, inclusive a Polícia do Exército participou de alguma perícia também, que também eles têm uma expertise grande em perícias também, criminais, o 1º Batalhão de Polícia do Exército. E houve várias contradições entre o inquérito da Polícia Civil e o inquérito do Ministério Público Federal. Por que o Ministério Federal resolveu instaurar o inquérito? Né? Porque houve um óbito. Tá? Mesmo considerando que a tropa estava legalmente no terreno, tá? Em ação de garantia da lei e da ordem, albergada, ou seja, protegida por um decreto presidencial, né? Que daria poder de polícia, garantia da lei e da ordem, albergado por uma lei complementar 97, e a Constituição Federal, seu artigo 142, mesmo assim o Ministério Público Federal entendeu que, havendo um óbito, deveria, né, se manifestar, assim, atribuição legal do Ministério Público Federal. Nós não temos como questionar isso. Está no artigo 129 da Constituição Federal. Okay? É a ação legal do Ministério Público, que é o fiscal da lei. Né? E no decorrer desses, como eu repetindo aqui, que é importante, no decorrer desses inquéritos, as perícias já foram divergentes e inconclusivas. Tá? Porque a dinâmica do local foi toda ela modificada pela ação dos cidadãos da comunidade, mesmo aquela hora avançada ali, madrugada, né? Então, a notícia se espalhou rapidamente, tá? O primo do menor conseguiu se evadir do local, né? E, logicamente, comunicou à família, né? Que acorreu ao local ali e dificultou toda a parte pericial aí, né? De recolhimento de histórias, recolhimento de material, né? Que pudessem corroborar ali as afirmativas da patrulha. No final, tá? Resumindo aqui, no final do inquérito, o Ministério Público Federal resolveu denunciar os militares, né, que haviam efetuado tiros ali. Então, o Ministério Federal considerou que, em uma das perícias, né, ficou comprovado que não somente mas 2 militares teriam efetuado disparo. Como a perícia foi inconclusiva, então, ficou a dúvida, qual dos 2 atingiu o menor Abraão? Certo? Porque 2 haviam atirado, dois militares, que na época não eram do Rio de Janeiro, eles eram de tropas de Minas Gerais. Isso por quê? Só um parênteses aqui, o Comando Militar do Leste resolveu na época uma atitude muito correta, né, e feliz, de fazer rodízio das tropas. Ah, então, em determinado momento, vinha a tropa federais, certo? Vinha as tropas, ocupavam lá o local, as tropas da Brigada Paraquedista,
2 ou 3 meses depois trocava, vinham tropas de Minas Gerais, aí 2, 3 meses depois trocava, vinha tropa de Pernambuco, 2, 3 meses depois trocaram, vieram tropa de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Isso por quê? Para não viciar, né, o militar federal ali, né, em contato direto ali com as comunidades, e principalmente contato direto com os meliantes ali, para não viciar e até para dar uma oxigenação, né, saudável para que ele pudesse estar apto militar ali a cumprir a sua missão, né, e não incorrer em erros, né, não incorrer em problemas futuros. Tá? Então, foi muito salutar essa medida. E, na época, então, quem atuava ali no Complexo do Alemão eram as tropas que vieram de Minas Gerais, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Então, esses 2 militares que integravam a patrulha, 2 soldados do efetivo profissional, antigos, tá? Eles eram de Minas Gerais. Ok? Então, como vocês viram lá no exemplo anterior, a AGU, né, por força de lei, ela teria que defender os militares. Principalmente numa situação dessa tão complexa em que eles estavam sendo aí indiciados por homicídio. Tá? Vocês sabem que crime doloso contra a vida, né, o Ministério Público teria o Ministério Público entendeu no seu final que eles deveriam ser julgados pelo Tribunal do Júri, a semelhança de um exercício que nós vimos aqui anteriormente, ok? Aquele da patrulha naval ali. Só que o Exército, logicamente, né, e se resignou com isso, não, nós não aceitamos e fizemos, então, uma exposição de motivos solicitando a AGU que defendesse os militares. Principalmente uma situação tão complexa, e não poderiam arcar com despesas dessa monta, né, principalmente na área criminal, que são advogados que tem um custo, né, muito alto, né, quando na defesa de ações criminais. Então, a AGU, infelizmente, à época, alegou, né, impossibilidade técnica, porque não havia ainda defendido militares, né, em situação de tribunal de júri. Então, aí o Exército se manifestou de imediato, o Comandante do Leste solicitou apoio ao Ministério da Defesa e foi designado um criminalista de renome, vindo de Brasília, para defender os 2 militares. Tá? Então, essa foi a atitude correta que nós entendemos. O Comandante Militar do Leste fez todos os trâmites legais, nós fizemos a exposição de motivos para o Comandante do Ministério da Defesa, né? E um criminalista veio defender os militares. Então, o Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal, entendeu que, por ter sido um óbito, né, naquelas situações em que as perícias não conseguiram realmente definir se houve uma legítima defesa, porque o sargento alegou que havia uma arma com um dos meliantes, mas a arma não foi achada porque a comunidade invadiu o local e, logicamente, né, descaracterizaram toda a área ali do local do crime. Todo o local do crime, infelizmente, não conseguiu se preservar, só se conseguiu preservar na parte da manhã, mas aí, pela Polícia do Exército, nós já havia, né, um prejuízo grande para a defesa ali dos militares. Então, esse processo, infelizmente, demorou vários anos para ser, né, resolvido, e, inclusive, após denúncia do Ministério Público Federal, uma juíza federal ela entendeu que deveria pronunciar os militares, ou seja, deveria torná-los réus. Foi um transtorno muito grande para o Comandante do Leste, até porque os militares não pertenciam a tropas aqui do Rio, eram de Minas. Então, por ter decorrido tanto tempo, a tropa retornou para a sua base em Minas Gerais, Juiz de Fora e BH, e os militares tiveram que ficar aqui, né, sob homenagem, né, tiveram que ficar hospedados aqui em quartéis aqui do Rio, né, e longe de suas famílias, quer dizer, longe do seu domicílio, né, militar. Foi um transtorno grande para nós, mas felizmente, né, após várias tratativas, após audiências no TRF2, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que é a segunda instância aqui federal, né, o Comando Militar do Leste conseguiu que esse advogado e a sua equipe criminalista descaracterizasse, né, o dolo no óbito do menor Abraão. Então, descaracterizando o dolo, a juíza federal entendeu que estaria presente um crime militar e não um crime comum.
não um homicídio doloso. Tá? Com isso, a juíza declinou da sua competência e encaminhou todo o processo para a Justiça Militar da União. Tá? Então, após quase 2 anos, né, após esse encaminhamento da Justiça Militar da União, o nosso advogado conseguiu lá que o juiz arquivasse os autos do processo, entendeu? Considerando legítima defesa. Mas isso aí foi uma situação muito extemporânea, né, e muito complexa que nós vivemos aqui, que nos trouxe muitos ensinamentos. Inclusive para a AGU, que a partir dessa situação, foi logo no início da garantia da lei da ordem, isso foi em 2011. Nós começamos a atuar na Maré, no Alemão, em novembro de 2010. Então, a AGU passou a se mobilizar e passou a conduzir seus quadros de advogados para que realmente se especializassem em crimes militares. Foi muito importante também, então, isso veio nos trazer vários ensinamentos, né? Foi muito importante a oportunidade de melhoria que nós tivemos, tanto na nossa área militar, um aprendizado, uma expertise muito grande, quanto no seio da AGU, que passou a qualificar seus quadros de advogados da União para atuar frente a esses casos mais complexos. Com isso, nós tivemos muito ganho quando o Exército, novamente, as Forças Armadas, como eu digo, melhor dizendo, quando as Forças Armadas elas atuaram novamente em GLO, isso aí já em 5 de abril de 2014, no Complexo da Maré. Aí já em outra situação, né, muito mais difícil, até porque o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado estava passando por uma situação muito precária, com acusações de fraude, acusações de corrupção, né, que redundaram até na futura prisão e condenação do governador, que está preso até hoje. Né? Então, nós não tivemos nenhum apoio, praticamente, do Estado. Então, foi muito mais difícil do que no Alemão, 2010 até 2012, que nós tivemos total apoio do Estado. Mas, mesmo assim, a missão foi cumprida, e esse caso emblemático, vocês podem ver aí no Google, né? Se vocês tiverem a curiosidade de ver a cronologia, demorou aproximadamente 5 anos aí, para que, né, os militares estivessem livres, né, desse peso aí, e também o Comando do Leste, né, tivesse livre essa acusação aí injusta contra os militares que estavam cumprindo a sua missão em defesa das comunidades deflagradas, ok? Então, nesse ponto, senhores, eu acho que eu falei bastante, fico aberto aqui para debate, se alguém quiser fazer alguma pergunta, seja no bojo aí das questões da prova que foram definidas aí pelo Instituto Ventura, ou qualquer questão que vocês terem dúvida, se eu puder elucidar aqui, puder ajudar, estou à disposição, se tiver meu alcance aqui. Estou à disposição, Francine. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de saber se o curso vai ser nessa temática assim de resolução de exercícios ou vai ser falando sobre a matéria, assim, no caso. Porque, não, eu achei bem interessante essa parte de resolução de exercícios, parece que a gente massifica mais a matéria. Isso. Porque a gente pode passar, pode repassar vários casos, pode voltar, pode fazer parênteses, pode abrir para perguntas, pode voltar no caso, pode ver um caso específico, pontual, pode ver um caso geral, entendeu? Eu acho que é importante isso. E a Francine, eu passei para ela as questões das provas antigas do curso CHQAO. Ela deve passar para vocês. De forma que ela passou aqui o caso esquemático, ela também está de posse das provas antigas, que a Francine é a nossa coordenadora. E nessas provas anteriores, ela tem tem um modelo de questões. Eu procurei atender a eles aqui, mas de uma forma bem geral, para que desse um aspecto mais geral, para que desse mais liberdade para o aluno perguntar, não ficar preso com isso. É porque, mestre, boa noite. Boa noite. Esse agora será o segundo ano, né, mestre, que iria cair essa matéria, né?
Então, a gente tá meio assim, apreensivo, porque a gente não sabe o que pode vir. O Código Penal Processual Militar é muito grande, então os cursos que a gente vê aí, como o próprio colega falou aí, é muito extenso, então seria de bom uso o senhor debater exercícios para a gente massificar, porque a gente fica muito preso à lei, pena, o que pode ser, o que não pode ser. Então, se o senhor viu a prova do ano passado, né, ela caiu em situações que acontecem dentro de batalhão, como ameaça ao comandante, morte de colega, assassinato, e a gente não está convive, a gente não convive muito com esse tipo de fato, né? E seria de grande interesse se o senhor só caísse nesse exercício de situações, né, que podem vir a acontecer. A aula de hoje foi muito bem valiosa. Tá, eu entendo a preocupação de vocês, claro, com toda razão. O Código Penal Militar, o Código Penal Civil, o Código Civil, ninguém vai decorar. É igual a Bíblia, ninguém vai decorar. Dicionário, ninguém decora o dicionário. Você vai consultar, né? Claro, em situações específicas, você vai consultar. Se você estiver atuando como um sindicante, como um encarregado de PM, ou até como um membro de um tribunal do júri, ou um tribunal militar, certo? Você vai consultar ali, você vai atuar, vai usar a seu favor, recorrendo caso concreto, né? O código é muito geral. Então, a lei, ela tem que ser feita, ela foi feita de maneira geral, como tem que ser, né? Genérica, para atender a toda uma população, né? Mas a lei, é impossível a lei abarcar todos os casos, né? Por isso que o direito ele é dinâmico, ele vai evoluindo de acordo com o tempo. Tá? Alguém me pediu aqui para comentar sobre as competências da Justiça Militar da União. Tá? A competência da Justiça Militar da União está toda ela no artigo 9º. Tá? O artigo 9º ele é fundamental, como eu falei aqui no início da nossa palestra aqui. Então, o artigo 9º ele vai dizer realmente se ali é um crime militar ou não. Ele que vai dizer. Aí depois eu vou compulsar lá no decorrer do código quais são as tipificações penais. Esses outros códigos, a tipificação penal do Código Penal Comum e, aqui no nosso caso, a tipificação penal do Código Penal Militar. Tá? Então, a competência da Justiça Militar da União ela está no artigo 9º. Está no artigo 9º ali. Então, está lá. Inciso 1, crimes cometidos por militares da atividade. Inciso 2, crimes cometidos por militares da reserva, remunerado ou reformado, etc. 3, ou civis. Tá? Então, muita gente desconhecia, muitos desconheciam que os civis poderiam cometer crimes militares. Tá? E aí, isso ainda é controverso. Até hoje ainda é controverso. O Código Penal Militar é de 1969. O Código Penal, o Código de Processo Penal Militar, também é de 1969. Tá? Então, até hoje, há situações controversas ainda. Há advogados que ainda pleiteiam e o civil nunca foi julgado. Por quê? Era mais rigorosa, era mais célere. Ela dá menos oportunidade de recurso. Ela preza pela moralidade, pela facilidade do trato do direito penal militar. Quando é um penal comum, o cara pode nunca ser preso. Então, vocês veem vários casos aí na mídia, vocês verem aí, ele vai recorrendo em liberdade, todo domiciliar, todo dever. Na Justiça Militar da União, isso não ocorre, raramente ocorre, porque são muito céleres. Então, os advogados, eles fogem, querem fugir. Então, eles prezam muito que o civil, eles buscam muito isso aí, que o civil não seja julgado pela Justiça Militar da União. Mas, enquanto a lei não mudar, o Código está em vigor, mesmo sendo de 69, como eu falei aqui, ele foi praticamente todo ele recepcionado pela Constituição Federal. Praticamente todo. Tá? Para os senhores terem uma ideia, como ele foi muito bem elaborado, em 69. Ele é muito rigoroso. Tá? Principalmente quando atenta contra os deveres militares. São bens jurídicos tutelados, né? Deveres militares, hierarquia e disciplina. Vocês podem ver aí que os crimes, naqueles capítulos, os crimes contra a disciplina, os crimes contra
a hierarquia, nos crimes contra os bens jurídicos tutelados pela força, as penas são mais rigorosas. Tá? E não pode deixar de ser. Por quê? Porque nós somos a categoria especial, né? Diferente do cidadão comum. Eu cito muito nas minhas aulas, né? O guarda da Caixa Econômica ali, o guarda noturno, pode sair dali e dormir a noite toda e sair dali, abandonar o posto, ir embora lá, tomar uma cerveja e voltar. Se não acontecer nada, está tudo certo. Mas o sentinela abandonar o posto é crime. Né? Nós sabemos disso. Dormir em serviço é crime. Né? Ingerir bebida alcoólica em serviço é crime. Né? Ficar afastado da OM por mais de 8 dias sem autorização é crime. Entendeu? Então, são bens jurídicos rígidos, são valores que nós não podemos nos afastar. Então, realmente, não tem como decorar código. Ninguém vai decorar pena, qual é a pena? Não, você vai ter a noção geral do que o artigo 9º, né, ele define, e você vai tentar enquadrar no caso particular. Né? Pegar o caso, a lei, que é geral, e enquadrar no caso particular. Estou falando no artigo 9º por quê? Porque são crimes militares em tempo de paz. Tá? Não se cogitou aqui falar em crime militar em tempo de guerra. Né? Não se cogitou até porque não faz parte do nosso curso aqui. Tá? Então, acho que nenhuma situação dessa vai ocorrer, nenhum questionamento aí para os senhores, nem no simulado e nem na prova lá específica. Ok? Se quiserem mais algum entendimento, acho que eu posso me estender aqui. Sem pressa. Francine, quer fazer alguma intervenção? Não, professor. Você tem algum questionamento de algum aluno aí? Você já passou para eles as questões? Passou, né? Eu acredito que a Vânia já tenha passado, eu posso conferir com ela. O que eu mandei no WhatsApp aqui, no início da aula. Eu acredito que ela já passou também. Tá? Sim. Se tiver alguma intervenção, aí eu estou à disposição aqui. Se tiver alguma questão, às vezes alguém fez um questionamento particular. Se não fez, eu acho que eu atendi aqui o que foi solicitado pelo Francisco, né? Eu acredito. Eu me coloco à disposição dos senhores, tá? Pode avisar eles aí, Francisco. Meu e-mail particular, se alguém quiser, pode mandar no WhatsApp mesmo, tá? Eu tenho todo prazer em responder aí. Qualquer dia, amanhã, domingo, tá? Estou à disposição. Ok? A Vanessa tem todos os meus dados e a Francine também vai passar para os senhores aí. O companheiro aqui está perguntando, Francine, se essa aula estará disponível depois. Acredito que sim, que a aula foi gravada, né? Sim. Toda aula é gravada e disponibilizada depois. Então, além da gravação, eu fico à disposição, tá? Pode passar meu e-mail particular, pode passar meu zap, sem problema. Estou à disposição de qualquer aluno aí, qualquer dia, amanhã, domingo, estou à disposição, tá? Para tentar ajudá-los. Ok? Tá, o Rodrigo está pedindo para colocar no grupo o e-mail. Meu e-mail. Tá ótimo. Vou falar com eles, então. Tá bom. Então, eu estou à disposição. Se não houver mais nada, eu encerro aqui com a autorização da Francine e me coloco à disposição. Rodrigo, obrigado a vocês pela paciência aí e peço desculpa no início aí pelas nossas interferências aí técnicas no início, mas graças a Deus deu tudo certo. Obrigado a todos, uma boa noite, estou à disposição, tá? Qualquer dia, qualquer hora, só colocar no e-mail aí. Um abraço, boa noite a todos. Posso encerrar, Francine? Pode sim. Obrigado. Agradeço da Costa aqui a sua observação, profissionalismo. Obrigado para vocês também. Boa sorte a todos aí. Boa noite a todos.